Neurologia e coronavírus. Essa epidemia vai gerar sintomas neurológicos? E os pacientes que já têm algum problema neurológico, eles devem continuar tratando, sim ou não? Eles estão em maior risco? Por último, como atender pacientes neurológicos nessa epidemia, visto que está recomendado de não ir ao hospital ou atendimento médico por qualquer motivo? Eu sou Henrique Cal, médico neurologista, e vou comentar algumas dessas questões nesse pequeno vídeo. Bom, antes de tudo é importante ressaltar que é uma doença nova, muitas novidades estão surgindo, mas nesse momento é verdade que existem mais perguntas do que respostas. A comunidade científica, a comunidade médica como um todo tem acompanhado de perto as notícias que vão surgindo, seja publicação científica propriamente dita, seja troca de experiência entre os colegas médicos que estão tratando desses pacientes. Eu, Henrique, tenho falado com diversos médicos, inclusive de outras especialidades, e vão surgindo novas impressões e pontos para ficar atento. Mas é verdade que o que eu vou falar agora está baseado no que a gente sabe até hoje, dia 21 de março de 2020. É possível que novas atualizações e até mudanças nessas primeiras impressões elas vão acontecendo nos próximos dias, nas próximas semanas. Então eu convido vocês para ficar atento. Mas vamos à primeira questão. Então, a epidemia de coronavírus, de Covid-19, ela gera sintomas neurológicos, sim ou não? Tive a oportunidade de fazer um pequeno texto resumindo um artigo do grupo chinês, da localidade onde surgiu a epidemia, descrevendo que dos pacientes que eles observaram, então um terço mais ou menos tinha sintomas neurológicos, mas realmente não era o que marcava o quadro. E sim, inicialmente eram sintomas gripais como todos. Quadro respiratório, quadro febril, lembrando uma gripe, como vocês já sabem. No entanto, existem sim uma gama de sintomas neurológicos associados que podem ser desencadeados ou pelo vírus propriamente dito, ou indiretamente, um acometimento sistêmico do vírus e gerando indiretamente ao surgimento desses sintomas neurológicos. Não vou detalhar aqui, a quem quiser eu vou deixar embaixo um link para as referências, mas uma visão geral existem sintomas relacionados ao sistema nervoso central, como por exemplo, cefaleia, tontura, sonolência e rebaixamento do nível de consciência, que são sintomas mais gerais, por assim dizer, mas também tem relato de pacientes com ataxia, com incoordenação motora, AVC isquêmico e mesmo crises convulsivas. Além disso, dentro ainda desse um terço dos pacientes, uma quantidade menor apresentou possíveis sintomas relacionados ao sistema nervoso periférico, como por exemplo anosmia, ou seja, hiposmia, anosmia, dificuldade do olfato, e a Sociedade de Otorrino tem comentado isso cada vez mais, inclusive aparecendo em alguns pacientes até sem os sintomas respiratórios gripais típicos, e também alteração no paladar, né? Hipogeusia, perdão. Bom, por último, os sintomas algo neurológicos, né, relacionados ao sistema nervoso central, mais musculares, né, mialgia, dores musculares, tem surgido em alguns pacientes também. Então, não tem relato ainda de encefalites, ou seja, infecção do sistema nervoso central, bem documentada. Existe relato de um paciente de 50 e poucos anos na China, mas foi um relato apenas de um site do Partido Chinês. Isso não está documentado, não tem detalhes de exame, mas de fato nesse paciente parece que identificaram o vírus no líquor, na coleta da punção lombar. Ainda não tem relato também de síndrome de Guillain-Barré ou outros acometimentos do sistema nervoso periférico. Mas uma revisão recente, também no PebMed, mostrou, baseado inclusive em alguns estudos in vitro e fazendo uma revisão dos outros tipos de coronavírus, mostra o potencial neurotrópico do vírus, ou seja, pode ter invasão no sistema nervoso central e periférico. Então, provavelmente, nas próximas semanas, nos próximos meses, vão trazer notícias de ou acometimento agudo ou tardiamente surgindo questões neurológicas relacionadas
pós-resolução do quadro inicial agudo da infecção do coronavírus. Bom, a segunda questão é o que fazer com os pacientes que previamente já possuem diagnóstico de algum problema neurológico. Certamente esses pacientes estão em mais risco, né? Quem tem um quadro, por exemplo, de Alzheimer, Parkinson, ou mesmo algumas doenças neurológicas autoimunes, como miastenia graves, esclerose múltipla, existem mais riscos de uma possível evolução ruim nesses pacientes, um mau prognóstico, né? Então, nesses pacientes, mais ainda do que na população em geral, está recomendado sim aqueles dois grandes grupos de medidas, que são as medidas de higiene e o isolamento social. De maneira concreta, o que pode acontecer nesses pacientes é, porque surge, se eles pegarem infecção, acontecer alguma piora dos sintomas neurológicos prévios, né? Então, de maneira bem geral, o cérebro desses pacientes, o sistema nervoso, ele é um pouco mais vulnerável a agravos desse tipo, e não só pelo coronavírus. A gente sabe que qualquer infecção ou qualquer descompensação não neurológica em pacientes que possuem quadro neurológico, por exemplo, uma desidratação, um distúrbio eletrolítico, né, um sódio e potássio mais alto, mais baixo, pode fazer uma piora no quadro prévio. Mas eu queria comentar especialmente no caso da esclerose múltipla e outras doenças neuroimunes em geral. O que deve se fazer nesses pacientes? Alguns perguntam se é preciso suspender a medicação imunossupressor, imunomodulador que eles usem, porque, poxa, será que eles vão ficar mais vulneráveis, uma vez que essas medicações mexem no sistema imunológico? A princípio faz sentido pensar isso, mas não existem grandes recomendações formais das principais entidades científicas de neurologia no mundo. Não existem recomendações formais de suspender essas medicações numa pessoa que não tenha infecção, não tenha pegado a infecção do coronavírus. Então eu consultei aqui fiz uma breve revisão da Academia Brasileira de Neurologia, Academia Americana e Britânica de Neurologia, up to date, e não existem recomendações que temos que suspender porque se esse paciente for contrair o coronavírus, ele pode evoluir mal. Na verdade, existe um outro raciocínio. Se suspender essa medicação e o paciente piorar da doença prévia dele, da doença de base, pode acontecer que esse paciente, por exemplo, precise ir ao hospital para ser tratado, né, para ter uma compensação dessa doença neurológica de base. E aí, indo ao hospital, ele vai estar num lugar mais suscetível, com mais chances de contrair a infecção pelo coronavírus. Então, existe essa ponderação em contrário, né? Ainda uma hipótese nos pacientes que têm doença autoimune e usam medicações para isso, alguns levantam a seguinte hipótese, né? Por exemplo, foi aventada pelo Giovannone, que é um autor importante nos estudos de esclerose múltipla. Ele diz o seguinte: olha, pode ser que o fato desses pacientes terem uma leve imunossupressão não importante, mas moderada, pode ser que isso proteja, de certo modo, contra uma evolução ruim da infecção por coronavírus. Por quê? Porque não se sabe ainda se os sintomas do Covid, do coronavírus, são por causa de uma ação direta do vírus, o vírus por si só gera os sintomas, ou se, eventualmente, existem uma reação, a reação do corpo, ao lutar contra essa infecção, ela gera aqueles sintomas. Ou seja, talvez seja uma base imunológica, a reação imunológica do organismo, ela por si só gera os sintomas. Diversas outras condições funcionam assim, né? Então, talvez nesses pacientes, se tiverem o sistema imunológico tendo sofrido um down regulation, talvez não seja tão grave a evolução nesses pacientes. Mas isso é só uma hipótese, mas que faz algum sentido e falaria a favor até de manter a medicação nesses pacientes. Mas como não existem guidelines e dados concretos para responder essa pergunta, se deve parar ou não as medicações autoimunes no tratamento da esclerose múltipla, a gente tem diversas medicações que a gente chama de drogas modificadoras da doença, né? Como não existem recomendações formais, esse autor, o Giovannone, ele fez uma pequena revisão, uma pequena proposta pessoal, baseada no mecanismo de ação e na experiência com esses remédios.
Então, ele fez uma listagem, também vou colocar aí nas referências para quem quiser ter acesso. Ele fez uma listagem, uma tabela de sugestão do seguinte: quem está em maior risco, se deve parar ou não essa medicação. Resumindo de maneira geral, ele diz que a maioria das medicações deve continuar a ser usada. Talvez o que deve ser parada é o alentuzumab e talvez o cladribina e as medicações baseadas em anti-CD20, como o ocrelizumab, em determinada fase do uso. Quer dizer, essas medicações na fase de imunodepressão, talvez elas teriam um risco maior realmente. E elas poderiam ser, alguém poderia pensar em parar essas medicações. E são também as medicações em quem que oferece maior risco, né? Um risco intermediário estaria em relação ao fingolimod, ao ocrelizumab e a cladribina. E as outras medicações provavelmente têm um risco menor, ou seja, os interferons, glatiramer, teriflunomida e o dimetilfumarato, assim como o natalizumab. Essa é a impressão desse autor. Então, ele só faz a observação de que o dimetilfumarato, se tiver contagem de linfócito abaixo de 800, pode ser considerada uma opção de trocar a medicação, né? Lembrar que o risco de uma infecção pelo coronavírus deve ser considerado nesses pacientes com esclerose múltipla, mas deve ser contrabalançado pelo risco de uma piora da doença se a gente parar a medicação. Além disso, a infecção pelo coronavírus ela dura a fase sintomática dura talvez algumas semanas, né? Enquanto que muitas das medicações, se a gente parar o uso delas, a ação delas permanece no organismo, dependendo da medicação, por muitas semanas. Não é só durante aquelas poucas semanas da infecção pelo coronavírus. Não, às vezes tem algumas que demoram meses para parar o efeito daquele remédio. Então não faria muito sentido parar a medicação. É importante sempre a gente lembrar que qualquer infecção, não só por coronavírus, mas qualquer infecção, ela pode ser um gatilho para um novo surto de esclerose múltipla, ou também pode levar àquela oscilação de sintoma, ou seja, o que alguns chamam de pseudosurto. Quem já teve um surto de esclerose múltipla ficou com alguma sequela mínima, residual, nesse período de uma infecção, ainda que simples qualquer, ela pode voltar um pouco esse sintoma, ainda que transitoriamente. Isso acontece em qualquer infecção e pode acontecer também no coronavírus. Então é importante levar isso em conta. E por último, para concluir essa parte, ele pergunta o seguinte: é interessante, essas medicações, elas são seguras para a gente iniciar? Ou seja, acabei de fazer o diagnóstico de esclerose múltipla no paciente durante a epidemia, vou começar algumas dessas medicações. Isso é seguro, sim ou não? E a outra pergunta é se eu contrair a infecção, eu continuo sim ou não com o remédio, né? Porque o que a gente falou até agora é não contrair, estou em risco, né? Para a maioria delas a gente continua. Mas respondendo essas perguntas, provavelmente são seguras a maioria das medicações para começar durante a epidemia, tá? É a opinião desse autor, a não ser basicamente o alentuzumab, o mitoxantrone, que se usa muito pouco. E se a pessoa que já usa essas medicações, se ela for infectada, veja, alguns guidelines, algumas associações, elas têm falado para parar a medicação. Só que isso é controverso, né? Então, a opinião desse autor também é que talvez você deveria parar o alentuzumab e o fingolimod não, o ocrelizumab e talvez a cladribina. Os outros talvez continuariam. E por fim, na terceira parte aqui desse vídeo, eu queria responder a seguinte pergunta: como atender esses pacientes durante a epidemia? A gente sabe que existe recomendação de não ir ao hospital por qualquer motivo, nem ao consultório médico. Aqui no Rio, já foi recomendado que não haja consultas médicas ambulatoriais eletivas, né?
e já existe a recomendação pelo CFM, já existe uma proposta de abrir um pouco a possibilidade da telemedicina, da orientação via meios digitais, né? Bom, que já existe em algumas situações, né? Está prevista para situações de emergência, sim, e o Conselho Federal de Medicina e também o Ministério da Saúde está propondo expandir isso. Essa é uma alternativa bem importante, bem relevante, que deve ser considerada tanto pelos médicos individuais, quanto pelos próprios pacientes, quanto pelos sistemas de saúde, os hospitais e operadores de saúde. A Academia Americana de Neurologia recomenda, sim, esses pacientes serem atendidos online, para evitar a exposição a hospitais e consultórios onde tem mais risco de contrair a infecção. Então, fica a sugestão de algumas modalidades de telemedicina, pelo menos para algumas orientações, em 3 casos. Primeiro, se algum paciente neurológico, que tem doença neurológica prévia, tiver sintomas típicos do coronavírus, né, sintomas respiratórios já muito conhecidos, divulgados aí, um síndrome gripal. Então, essa é uma situação que poderia ser feito o atendimento online via telemedicina. Segunda situação, um atendimento em que o paciente neurológico ele tem descompensação do seu quadro neurológico, ou seja, ele não está tendo quadro gripal típico, mas ele está com uma piora do seu Alzheimer, piora da esclerose múltipla, da miastenia graves, da enxaqueca, etc. Esse paciente, se tiver uma piora desse quadro neurológico, o que fazer? Talvez usar a telemedicina também. E o terceiro caso é no caso de um paciente internado ou de um médico não neurologista que está acompanhando esse paciente com suspeita de coronavírus, um quadro típico, por exemplo, e esse paciente descompensa apresentando uma questão neurológica. Esse paciente tem crise convulsiva, esse paciente abre um quadro sugestivo de AVC, ou um rebaixamento de níveis de consciência, podendo pensar numa encefalite ou alguma doença desmelinizante do sistema nervoso central relacionada a essa infecção. Como consultar um neurologista? A gente sabe que no Brasil nem todos os hospitais têm neurologista de fácil acesso, e fica aí a sugestão de talvez o acesso ao neurologista via telemedicina, via online, como várias instituições, centros de referência têm recomendado. Essa orientação, esse contato seria um parecer, né, o que alguns documentos chamam de interconsulta ou teleinterconsulta, de médico para médico, onde até por vídeo pode ser feito um exame neurológico. Né, eu tenho experiência com um importante hospital aqui do Rio, com alguns anos de experiência em telemedicina, como está previsto na legislação atual, e agora a gente entende que expandindo essa possibilidade a gente vai conseguir atender a mais pessoas, chegar a muitos pacientes que não precisem se deslocar, podem ficar nas suas casas e ser atendidos online por telemedicina, e atender diversos outros colegas médicos de outras especialidades que querem um parecer, que querem uma avaliação que, ainda que a gente sabe tem uma certa limitação, nada vai se comparar ao atendimento presencial, mas alguma dica, alguma orientação, algum parecer a gente pode dar e pode ser bastante valioso. Bom, eu termino por aqui. Novamente eu queria convidar vocês a clicar lá embaixo para ter acesso às referências que eu citei, e também fiquem acompanhando aí para eventuais atualizações das possíveis links aí entre neurologia e a epidemia de coronavírus. Sigam as orientações de isolamento social e as medidas de higiene, e qualquer dúvida, contatem o seu médico. Um abraço, até a próxima.